Oi, minha amiga, tudo bem? Se tiver algum rapaz aí, eu e meu amigo, vou falar sobre o fungo das mulheres no climatério. Poxa, que fungo é esse que afeta as mulheres no climatério? Bem, esse fungo aqui é um fungo que você tem que prestar muita atenção porque ele é bem perigoso. Mas talvez você não conheça alguém que desenvolveu a doença desse fungo. E eu estou falando do paracocídio endomicose, que os homens também precisam prestar atenção nele. Eu vou explicar o porquê ele não é tão conhecido e porque a mulher no período do climatério precisa prestar atenção e os homens em todas as idades também. Olha só, você pode inferir que um dos motivos pelo qual você não conhece muitas pessoas que têm essa doença é porque ela está mais delimitada aos indivíduos que estão em contato com plantações de café, que estão em contato com o ambiente rural. Número 2. É uma doença que está atrelada com países pobres, ou seja, países em desenvolvimento, que é o caso do Brasil, né? Isso justificaria ser um pouco mais conhecida, dado que também o Brasil é o líder de disseminação dessa doença. Porém, das 10 milhões de pessoas que são infectadas, só 2% tem um risco de desenvolver a doença. Então tem muita gente que tem essa doença guardada, mas ela não desenvolve. Porém, é uma doença que tira muita qualidade de vida da mulher e do homem quando essa doença se expressa, né? Mesmo ela tá ali escondidinha, de repente ela resolve destruir tudo. Aí tira muita qualidade de vida dessa pessoa. Você pode perceber por essa distribuição, né, do paracocídio endomicose que ele gosta de lugares mais quentes. E tem um motivo por isso. Mas antes de te falar o porquê ele está relacionado aí com as mulheres no climatério, eu só vou te explicar como ele contamina os indivíduos. E é simples. Basicamente, os conídeos que estão no ar entram no seu sistema respiratório, ó, vai para o pulmão, aí, ó. Lá no pulmão, esses conídeos vão atrás de quem? Dos macrófagos alveolares para começar a infecção. Outra forma também é por meio de contato com ferimentos abertos, através das hifas desse fungo. Então, esse é o meio de transmissão dessa doença. Agora eu te explico por que ele é perigoso para mulheres no climatério. É simples, ó. A moça jovem, né, ela produz estrogênio, certo? O adulto jovem, certo? A mulher adulta. E o estrogênio é tóxico para esse fungo. É como se fosse o veneno para matar o fungo, o estrogênio. E a mulher produz de maneira natural. Porém, quando chega no período climatério da menopausa, começa a ter uma desregulação hormonal e esse estrogênio diminui, o que facilita a infecção desse fungo e a expressão do mesmo, ou melhor, não a infecção, né, mas sim a expressão dele. Ou seja, ele poderia estar escondidinho ali, o estrogênio matando, ele preferiu ficar quietinho ali, e aí de repente a mulher entra no período do climatério e o ambiente do corpo dela é um ambiente perfeito para ele se expressar e causar os efeitos deletérios que tira muita qualidade de vida das pessoas. E eu vou te explicar quais são essas características, tá bom? Mas antes, eu preciso te dizer que eu não sei se eu falei vírus, mas esse fungo, é fungo, né? Esse fungo, ele possui um fator de virulência que está relacionado a um tal de GP43. Simples, vou te explicar. É uma questão técnica, né? Mas basicamente eu posso dizer que o GP43 ele ajuda o fungo a ficar grudado, ele
atua também como um mecanismo que confunde as células de segurança do corpo, né? Confunde o sistema imune, né? Então, ele impede que os macrófagos englobem o fungo e desvia a resposta imunológica para um caminho menos eficiente, certo? Então, esse GP43 é uma forma em que esse fungo utiliza para enganar o nosso corpo, grudar no nosso corpo e causar os efeitos. Por isso ele é perigoso, né? Outras questões importantes, mais técnicas também, é que quando você olha a levedura, né, você pode ver aqui em 37 graus, é quente, né? Está relacionado aí com lugares mais quentes, tropicais. Você vai perceber que essa levedura em brotamento tem o formato de leme de navio. Curioso, né? Então, aqueles lemes lá de navio, ixi, isso aqui não está parecendo um leme não, né? Qualquer coisa menos um leme, né? Mas, basicamente, aí ó, vou fazer um leme bom. Mas enfim, é só uma curiosidade interessante, né? Sobre, ficou mais ou menos esse leme, sobre esse fungo. Outro ponto que também é uma curiosidade sobre esse fungo é que a coloração ideal para enxergá-lo é a coloração de Gomori ou Gomori grocote ou grocote Gomori. Essa coloração, né, faz com que seja facilitado a visualização desse fungo. Agora, os fatores de risco para desenvolver essa doença. Número 1, a gente já falou que é o ambiente rural, né? Então, atividades rurais, atividade agrícola, terraplanagem, preparo do solo, está relacionado com fatores de risco. O alcoolismo, né? O álcool também é um fator que enfraquece o sistema imune, certo? Ele gera radicais livres que acabam sabotando o corpo e fazem com que esse fungo consiga viver por mais tempo ou não ser eliminado. E tudo está aqui, né? Você pode ler, estou sendo bem rápido. Existe também uma questão muito importante para a gente entender, técnica também, que é o HLA das nossas células. O HLA é como, ó, esquece esse negócio aqui, ó. Vixe, ia arriscar. O HLA é como se fosse o RG, né, das nossas células e é responsável por mostrar pedaços do fungo para os linfócitos T, que é as células de defesa. Se o HLA de uma pessoa não consegue segurar, entre aspas, bem esses pedaços para mostrar, a resposta imune vai falhar, né? Ou seja, significa que algumas pessoas que têm um HLA diferente das outras, uns vão ser mais resistentes e outros mais suscetíveis. Por exemplo, vamos começar por esse aqui de baixo, o A2, HLA-A2. Ele é frequentemente identificado em pacientes com a forma crônica da doença, né? Ou seja, mais adultos. Ou o corpo ele tentou ali, ó, eliminar e fez ele ficar inativo. Agora já o HLA-B40, ele é associado à susceptibilidade, né? Indivíduos que têm esse HLA têm a tendência de desenvolver sintomas causados por essa doença. E geralmente esses indivíduos não conseguem uma imunidade natural e silenciosa. Então você tem a infecção assintomática, juvenil e adulta, são essas três formas, ó. Assintomática, indivíduos que vivem nessa região que a gente falou aí, rural, tal, positivos para o teste subcutâneo. Forma juvenil são indivíduos jovens, de ambos os sexos, tá? Homem e mulher.
e está relacionado ao sistema linfático, medula óssea, linfoproliferação. E na forma adulta, aqui você pode ver homens adultos e mulheres no período do climatério. Então, homens adultos podem desenvolver os sintomas que tiram a qualidade de vida, mas nas mulheres a tendência é que elas só desenvolvam após, ou melhor, sim, após o início do período da menopausa, do climatério. Tá certo? Muito bem. Um ponto a se destacar é sobre a ação de alguns macrófagos no corpo humano. E esses macrófagos foram estudados em camundongos, né? Por meio de camundongos. O efeito dos macrófagos do indivíduo resistente e o efeito dos macrófagos do indivíduo, esse indivíduo não resistente e esse indivíduo resistente. Os macrófagos do indivíduo não resistente produzem mais, a maioria dos macrófagos produzem mais CD23. Os macrófagos do resistente, a maioria dos macrófagos produzem o CD11B. O não resistente, que produz o CD23, faz com que o macrófago produza muito NO, que é radical livre, que vai causar uma reação linfocitotática, que é o não resistente. Já o resistente, esse CD11B, vai induzir linfoproliferação e formação do granuloma. Show demais, né? Uma característica interessante é o raio-x em borboleta de quem tem essa doença. Aqui você pode ver a consequência do paracocídio endomicose. Aí, ó. Também tem dentro da boca, né, gengiva, nos dentes, negócio feio, não coloquei. Então, basicamente, repetindo aquilo que eu falei, ó, inalação dos conídeos, 12 horas aí, ó, alveolite das leveduras, né? Neutrófilos, macrófilos, linfócitos, disseminação linfática, que a gente falou. Na sexta semana, aí, granulomas epitelioides, que é a formação lá dos granulomas, que eu não vou entrar no mérito, que é, com certeza, se você é da área da saúde, você sabe. Disseminação hematogênica, né? E pode ocorrer também algumas manifestações tardias, né, nas mucosas, esplenomegalia, etc. e tal. Então, beleza. Na forma assintomática, né, que é a forma mais frequente, você vai encontrar nesses indivíduos que estão nas regiões endêmicas, que a gente já falou. Na forma pulmonar, você tem a jovem e a adulta. A jovem é rapidinha e a crônica é a adulta, que dura um tempão e depois aparece. Fica escondido lá, né? A aguda é autolimitada e a crônica ocorre por reativação de lesões pulmonares após primo-infecção. Só que aí em 20 a 30% dos pacientes. Mesmo assim, é uma quantidade pequena desses pacientes que vão expressar a doença. Tá certo? Você tem a forma disseminada, que vai comprometer aí outros órgãos, né? E está relacionado aí também com a forma crônica, de uma maneira secundária. Então, vamos falar sobre a aguda, que é do tipo juvenil. Então, se é juvenil, né, é literalmente pessoas que são crianças, adolescentes e eventualmente indivíduos com 35 anos de idade. E representa só 3 a 5% dos casos. Então, olha só, aqui a distribuição é semelhante entre os gêneros masculino e feminino. Por quê? Porque a criança ali, né, o sistema imune está se formando, está se organizando, está se adaptando, está criando repertório, e aí, por esse motivo, existe essa questão mais igualitária em relação à ação desse fungo nos
homem e na mulher, né? Muito bem. Como é agudo, é um pouco mais rápido, então a pessoa já procura rapidamente a ajuda médica, né, entre 4 a 12 semanas, porque já começa a aparecer alguns sintomas de linfadenomegalia, hepatoesplenomegalia, né, envolvimento ósseo, articular e lesões cutâneas, um negócio bem feio, ó. Se você olhar aqui, ó, os linfonodos desse menininho aqui tão enormes. Aqui você tem lesão cutânea, né? Aqui tem inchado também, que é ignal, né? Linfonodo ignal. Aqui você tem o baço, certo? E aí você tem a forma crônica também, tipo adulto, que é 90% dos pacientes tem aquele negócio lá, né? Geralmente afeta aí de 30 a 60 anos o sexo masculino. Por quê? Porque a mulher que só vai ser, né, só vai entrar no grupo de risco aí da forma crônica adulta após o período climatério. Tem até 25% dos casos, o pulmão é o único órgão afetado. Isso daqui é super interessante de falar. 25% dos casos, né? Mas as manifestações pulmonares ocorrem em 90%. Então, geralmente, sempre vai ter aí uma alteração pulmonar, né? A doença aí, ela vai causando ah, uma falta de apetite, uma certa algumas lesões de mucosa que vai incomodando essa pessoa. Você pode perceber aqui que é um senhor, né? Isso acontece porque os indivíduos mais idosos, né, com mais idades, eles têm uma imunidade mais suprimida, vamos dizer assim. Quando a gente fala sobre a ação do corpo para tentar impedir, a gente fala do interferon gama, que é a ferramenta principal de defesa contra para a coccidiomicose, endomicose, certo? E ele vai inibir a replicação desse fungo no interior dos macrófagos, tá bom? E aqui você tem uma imagem bem legal da, da atuação do interferon gama, que é produzido aí pela célula NK, que vai lá no macrófago e vai acabar, né, induzindo aí a destruição, né, desse fungo, tá certo? E aqui expliquei de maneira superficial e resumida, mas aqui é o sistema de imunologia que tem muito mais para poder explicar, né? Quem está produzindo, por exemplo, a IL-12 que vai na célula NK, que vai induzir a produzir interferon gama. É um sistema muito bem organizado, né? É literalmente um campo de batalha dentro do corpo humano, com estratégias de destruição do inimigo. É isso mesmo. O diagnóstico aí, biópsia, né? Tira um pedacinho lá. 1 mês de espera se for no meio de cultura. Né? Tem técnica sorológica indireta, né? Que identifica os anticorpos IgM e IgG, né? E é isso. Tratamento aí de 3 a 9 meses a 1 ano seguido de terapia de manutenção. Sulfonamidas, né? Sulfadiazina, cotrimoxazol, né? Sulfametoxazol, tripanotoprim, né? Então, assim, é uma doença que você não vê muito por aí, né? Tem regiões que tem um pouco mais, mas é uma doença importante de entender. Aqui é apenas uma exemplificação do tipo de tratamento, de como é feito esse tratamento, né? De 3 a 9 meses a 1 ano, seguindo de terapia com esses remédios que você está vendo aí. Mas é claro que você tem que procurar um médico, né? Então, entendemos um pouquinho aí sobre o fungo que pode
afetar as mulheres que já entraram no período do climatério. Tchau, amiga. Se tiver algum rapaz, tchau, amigo.